Bom dia, irmãos. É bom estarmos aqui. Graças a Deus pela maneira como Ele nos utiliza. Eu esta manhã tenho um pensamento curtíssimo, porque depois quem nos vai transmitir a palavra Bruno, embora este também esteja a falar. E eu falava com o Bruno e falava com ele sobre o tema de que ele ia falar e procurei algumas coisas sobre esse tema e deparei-me com aqui a epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, que nos fala dos chamados heróis da fé, não é? E nós neste capítulo temos aqui vários testemunhos através do apóstolo Paulo, que fala destes homens, destas personagens que defenderam a sua fé e que sofreram por isso. Só para vos contextualizar aqui um bocadinho naquilo que eu vos vou dizer, nos dias que correm nós estamos habituados a ter muito daquilo que nós queremos no imediato. Nós temos muitas coisas que nós podemos querer num certo momento e ter no mesmo momento. E a própria tecnologia e a sociedade de hoje em dia facilitam isso. E nós muitas vezes tentamos transmitir, ou seja, tentamos transportar isso para Deus, para a vontade de Deus. E nós sabemos que isso não é assim. Nós podemos ver nesta carta aos Hebreus, neste capítulo 11, que podemos ver estes vários testemunhos destas personagens, e quando chegamos aqui ao fim do capítulo, temos os versículos 39 e 40, que foram os que me chamaram a atenção, e achei interessante partilhar. E então eu vou ler aqui o versículo 39, que nos diz: e todos estes, das personagens que eu já falei, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. E que promessa era esta? Era a promessa da salvação, que lhes tinha sido prometida. A mesma salvação que nós hoje já temos em Cristo. E agora continuamos a ler para perceber um pouco melhor o versículo 40, que diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus criou um plano, o plano perfeito da salvação, e Ele criou este plano não só para estes homens de Deus, para estes testemunhos da fé, mas também para nós. E eu não precisam de ver, eu leio um pouco mais atrás no versículo 35, que diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Ou seja, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns aceitaram naquela altura serem ressuscitados, mas outros, não aceitando foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Uma melhor ressurreição. E que ressurreição era esta? Não era a ressurreição, como eu já referi, dos outros homens que a aceitaram para viverem mais alguns anos, a ressurreição dos seus corpos físicos, mas era uma ressurreição que levava à vida eterna. E uma ressurreição em Cristo. E eu tenho aqui dois versículos que até podem corroborar isto, que são João 11:25, que nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tem também outro versículo, outra passagem que está em Daniel 12, versículo 2, que nos diz:
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E nós vemos aqui claramente que Cristo, é através de Cristo, que nós vamos ter esta ressurreição eterna e que vamos estar na glória com Ele e com Deus. E é por esta obra expiatória que Cristo fez na cruz que ambos os grupos, tanto estes homens do Velho Testamento como nós, podemos ser salvos. Portanto, estes homens não alcançaram esta promessa, não alcançaram aquilo que desejavam, que certamente desejavam na altura, quando eles quiseram, mas vimos que Deus proporcionou e criou um plano para que eles pudessem ter acesso a essa promessa, porque Deus sabia o que era melhor para eles e sabe o que é melhor para nós. Não foi no tempo que eles quiseram, mas foi no tempo que Deus quis. Portanto, não devemos andar ansiosos, irmãos, porque Deus tem um plano para cada um de nós e nós não devemos querer fazer o plano de Deus por nós. E, por outro lado, também podemos pensar, estes homens tiveram este testemunho, fizeram estas ações, temos a Bíblia que comprova a fé e o testemunho deles, e nós podemos pensar em nós próprios o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós fizemos até aqui para deixar para gerações futuras, para nossos familiares, para nossos irmãos ou para gerações futuras que venham, porque nós sabemos que só quando Cristo nos vier resgatar é que esta promessa se vai cumprir. Mas o que é que nós estamos a deixar para estas gerações? Estes homens, homens de Deus deixaram-nos estes testemunhos e estão aqui na Bíblia, o nome deles está aqui na Bíblia. O que é que nós estamos a fazer e onde é que o nosso nome vai estar daqui a algum tempo? E era só este pensamento que eu queria partilhar com os irmãos e que Deus nos ajude a confiarmos nele, estarmos confiados nele e no plano que Ele tem para cada um de nós. Amém. Bom dia a todos, àqueles que eu ainda não cumprimentei, mais uma vez bom dia. Eu acho que só com o pensamento do Paulo a gente podia parar por aqui, porque é realmente muito importante a gente deixar um legado e muitas vezes alterar, mudar a história com a nossa atitude. Mas eu gostaria de vos falar hoje acerca de uma história que está no Velho Testamento. E essa história é a história de Gedeão, que inicia-se no capítulo 6 de Juízes, e eu pedia que vocês abrissem para acompanharem a história comigo. E esta história foi escolhida de uma maneira muito especial, porque uns dias depois do meu tio Nando me ter convidado para falar-vos esta manhã, eu estava a fazer o culto doméstico com a Ruth, com a minha esposa, e eu estava a discutir umas ideias com ela do que é que poderia falar, de algumas coisas que já tinha em mente e tudo mais, e ela, muito carinhosamente, disse que gostava muito da história de Gedeão, e exatamente pelo exemplo que ele tinha sido. E quando nós nos lembramos da história de Gedeão, nós lembramos da grande batalha que ele saiu vitorioso, que com apenas 300 homens ele derrotou 135 mil homens. E eu vou estudar um pouco mais ao pormenor acerca desta história, e eu queria partilhar convosco não esta parte que ele derrotou, mas o início da sua história. E é exatamente isso que nós começamos por ver em Juízes, no capítulo 6. Outros parênteses, não muitas vezes nas histórias do Velho Testamento nós parece que vemos pessoas e o Senhor a levantar pessoas que supostamente não tinham nada para oferecer. E aquelas soft skills e tudo mais são postas lá por Deus, e nós vemos que na história de Gedeão ele era um grande homem, ele não sabia disso, ele não sabia destas soft skills que ele tinha. E já vamos ver isso. Queria só começar por ler os primeiros 4 versículos de Juízes 6, que nos dizem o seguinte: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam as novidades da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
Nós vemos aqui o contexto em que Gedeão apareceu e mais à frente vamos ver isso. Mas isto é um cenário caótico. Israel plantava, os midianitas subiam e destruíam, saqueavam, roubavam tudo. Israel não conseguia colher aquilo que tinha semeado. E é neste contexto que Gedeão aparece. Israel empobreceu muito durante estes 7 anos, foram 7 anos de saques, 7 anos de sofrimento, mas ao fim deste tempo nós vemos que o povo clamou ao Senhor. E vemos isso no versículo 6 e 7 e 8 também, que eu vou ler. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Nós vemos aqui que houve um clamor por parte do povo para que isto terminasse. E aqui surge a primeira lição. Nós muitas vezes podemos nos sentir como o povo de Israel. Quando tudo parece que vai bem, os midianitas aparecem e destroem tudo. Quando muitas vezes nós semeamos, parece que estamos a fazer um trabalho excelente, nós semeamos tudo tão direitinho e depois no fim vêm os midianitas e roubam aquilo que a gente semeou. Destroem, saqueiam, roubam. E isto muito, assim, de uma forma muito prática, por exemplo, em relacionamentos ou na família. Nós muitas vezes parece que estamos a semear ou até com o nosso irmão e depois de repente nós não colhemos aquilo que semeamos e podemos entrar em desespero e podemos desistir completamente de tudo. Mas aqui é que surge a questão. Quantas vezes é que isto acontece e onde é que o nosso foco permanece? A quem é que procuramos quando este tipo de coisas acontecem? Em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 6, nós lemos: porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Para onde é que nós nos inclinamos quando este tipo de coisas acontecem? Inclinamos-nos para a carne, desistimos, deixamos de plantar ou inclinamos-nos para Deus? Um bocadinho mais à frente, no versículo 11, vamos continuar a história. Diz-nos, e é aqui que aparece Gedeão: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Gedeão estava a malhar trigo num lagar. Um lagar é um local onde as uvas são prensadas para fazer vinho. E eu, quando li isto, eu lembrei-me dos meus tempos de criança no Cartacho, na casa do meu avô Tony. Muitos de vocês se devem lembrar dele. E eu recordo isto com muito carinho, que ele tinha um pequeno lagar e eu e os meus primos íamos para lá pisar as uvas para então fazer vinho. Eu não achava piada nenhuma àquilo, porque eu sempre fui uma pessoa, não sei, pés transpirados, o dia todo a jogar à bola, íamos para lá para o lagar, pisar uvas para o meu avô fazer vinho. Se calhar é por causa disso que eu ainda não gosto de vinho, mas pronto. Mas só para vocês terem uma ideia, o trigo é algo que ao ser malhado deita muito pó. É uma coisa, por isso é que se costuma fazer até num campo aberto, que com a ajuda do vento faz-se isso. É exatamente feito num campo aberto. Mas nós lemos que Gedeão estava num lagar, num local pequenino, que os estudiosos pensa-se que teria algo como 2 por 1. Seria um local mesmo muito pequenininho. Porquê? Porque no versículo 4 nós lemos que os midianitas atacavam no campo. E Gedeão sabia que naquele local, no lagar, estaria a salvo, pois os midianitas não iriam olhar para o lagar numa época em que não se colhiam uvas. E para além disso, quem é que estaria a malhar trigo num lagar? Gedeão era inteligente, Gedeão era proativo, Gedeão preocupava-se com o seu povo, preocupava-se com o mantimento, preocupava-se com aquilo que o seu povo teria de ter, preocupava-se com toda aquela situação. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em algumas versões nós lemos homem valoroso. Isto fez-me lembrar a pregação do nosso irmão Carlos no dia 25 de setembro, que fez a diferença entre homem e menino. E aconselho-vos a todos, principalmente aqueles que não tiveram, a ver novamente. Mas isto fez-me pensar como é que o Senhor se refere a mim, como é que o Senhor se refere a nós. Refere-se como varão valoroso, ou neste caso homem valoroso, ou menino. Nós vemos que este varão valoroso, que era Gedeão, estava a malhar trigo. Porquê que o Senhor lhe chamou isso se ele era apenas um agricultor? O Senhor sabia o valor de Gedeão antes mesmo dele saber. E o Senhor sabe o valor que cada um de nós tem. E o Senhor conhece-nos. Versículo 13, avançando mais um bocadinho. Mas Gedeão lhe disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo:
Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gedeão aqui desabafa com o Senhor e pergunta-lhe como é que isto tudo é possível se os nossos pais nos contaram exatamente o inverso. No entanto, nós vemos no versículo 10 que o povo se afastou de Deus primeiro. Muitas vezes, com que autoridade é que muitas vezes nós nos chegamos ao Senhor nestes modos, quando nós fomos os primeiros a afastar-nos dele? E a nossa vida está assim exatamente porque a gente se afastou dele. Deus levantou um profeta depois de ouvir o clamor de Israel e no versículo 10, como eu estava a dizer há pouco, diz: mas não destes ouvidos à minha voz. O povo desviou-se do Senhor. No versículo 14 encontramos a resposta e diz-nos assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel na mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Que força! Se a gente for analisar, que força! Gedeão tinha acabado de se queixar. O Senhor sabia o que ia no coração de Gedeão. Eu consigo imaginar Gedeão a pensar: se o Senhor é conosco, onde é que estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram que Deus faz? Estamos há 7 anos na mão dos midianitas. Onde é que estão essas maravilhas? Isto fez-me lembrar da história de Zacarias. E eu gostaria muito rapidamente de partilhar com vocês. A história de Zacarias está em Lucas 1. E muito resumidamente, Zacarias estava a orar para ser pai, porque a sua mulher Isabel era idosa e estéril. E um dia Zacarias entrou no templo do Senhor para queimar incenso e o anjo Gabriel apareceu-lhe à direita do altar de incenso. E vamos ler o que é que aconteceu. Em Lucas 1, no versículo 13, diz-nos o seguinte: mas o anjo, Gabriel, lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. O anjo disse a Zacarias que a sua oração tinha sido ouvida. Vamos ver a resposta dele. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. 19 e 20. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Reparem o Senhor num contexto e noutro contexto. A diferença, nós vemos aqui que Zacarias perguntou como, e ficou mudo até o menino nascer, porque ele duvidou daquilo que o Senhor estava a dizer. Quando Gedeão diz e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, é como se Gedeão estivesse a dizer: a minha realidade não condiz com aquilo que eu aprendi. E quantas vezes é que nós vivemos momentos que não vão de encontro àquilo que aprendemos? Nós lemos que Deus supra as nossas necessidades e nós passamos necessidades. No entanto, nós temos que ter a percepção de que o fato de vivermos aquilo que não aprendemos não quer dizer que Deus não vai mudar essa realidade. Deus é todo poderoso, Deus sabe todas as coisas. E muitas das vezes tem um propósito para aquilo estar a acontecer. Versículo 15 e 16, um pouco mais à frente. E ele lhe disse, Gedeão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O Senhor diz a Gedeão que está com ele e que ele derrotará 135.000 homens. Nós vemos isso em Juízes 8:10. Reparem em a promessa que o Senhor fez a Gedeão. Versículos 17 e 18. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Gedeão fez algo completamente diferente daquilo que é o habitual. Gedeão não pediu que o Senhor lhe desse alguma coisa. Gedeão pediu que ele aceitasse o que ia buscar, o que Gedeão ia buscar. E o Senhor esperou. Nós vemos isso. Nós tantas vezes ficamos tão preocupados em receber quando o objetivo na verdade é oferecer. Quantas vezes é que nós entramos aqui e até nas nossas casas com o objetivo de pedir?
passamos dificuldades, vamos domingo à igreja. Durante a semana, nada. Nós não agradecemos, não adoramos, não entregamos nada. Quantas vezes é que nós paramos no nosso dia-a-dia para agradecer? Quando é que foi a última vez que agradecemos pela coisa mais simples da nossa vida que nós damos como garantido? Quantas vezes é que agradecemos pela água potável, pela água quente para tomar banho, por simplesmente conseguirmos andar, deslocar-nos a qualquer local da casa? Se nós pararmos para pensar nisto, vamos ver que muitas vezes somos tão ingratos. Versículo 19, último versículo. E entrou Gedeão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Gedeão foi para casa e preparou um cabrito e bolos, ou em algumas versões tem pães, de 1 efa de farinha. 1 efa de farinha são cerca de 20 quilos. Nós lemos no versículo 4 que os midianitas não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Ninguém tinha animais, mas Gedeão tinha um cabrito. Não sabemos como, mas tendo em conta o contexto e a proatividade de Gedeão e a preocupação dele com o povo, não me admirava nada que ele tivesse feito um sacrifício, estilo que fez a malhar trigo, e tivesse cuidado de um pequeno cabrito. Mas principalmente nós vemos que Gedeão escolheu dar aquilo que lhe era mais valioso. Certamente aquele cabrito faria falta à sua família, a ele, e as 20 quilos de farinha nem se fala. Mas vemos que Gedeão escolheu dar aquilo que era mais precioso para ele. Para além disto, nós vemos que Gedeão ofereceu 20 quilos de farinha e fez bolos ou pães. E pense um bocadinho em quanto tempo é que isto deve ter demorado a fazer. Um cabrito não é algo que se faz em meia hora. Leva muito tempo. Já para não falar nos pães e nos bolos e tudo mais. Mas o Senhor esperou pacientemente por Gedeão. Nós vemos muitas vezes em toda a Bíblia que Deus é paciente connosco. Muitas vezes nós não merecemos essa paciência. Nós somos teimosos. Nós queremos, e Senhor perdoa-me, e no dia seguinte fazemos a mesma coisa, ou na hora seguinte, ou no minuto seguinte. É impressionante. Mas nós vemos aqui uma paciência surreal. E o Senhor é assim para connosco. E ainda bem. A história de Gedeão não termina aqui, exatamente por conta daquela batalha também, mas aconselho-vos a ler cada detalhe desta história, cada versículo desta história, contextualizarem, verem o contexto em que Gedeão apareceu, o que é que ele estava a fazer. Eu gostaria apenas de deixar umas notas finais. O porquê de Gedeão ter sido escolhido. Nós vemos que Gedeão, ao invés de estar escondido, estava a trabalhar. Estava a malhar trigo num lagar, num local pequenino. E aquilo podia ser uma desculpa para ele. Senhor, eles atacam no campo, eu não tenho como fazer nada. Mas não, ele arranjou uma solução. Ele foi para o lagar. Completamente, certamente desconfortável, mas estava no lagar. Pensava diferente e fazia diferente. Vemos isso na história de Gedeão. O que tinha de mais valioso, entregou-o num banquete ao Senhor. E por último, era alguém fraco que dependia de Deus para realizar qualquer ação. Um homem de fé que acreditou naquilo que o Senhor disse e fez a sua vontade. E vamos ver que Gedeão fez grandes coisas exatamente porque ele foi fiel ao Senhor e acreditou naquilo que o Senhor lhe disse. 7 anos de opressão, 7 anos de sofrimento terminaram por conta da atitude de Gedeão. Imaginemos como é que isto não teria sido se Gedeão tivesse uma atitude completamente diferente. Que a nossa atitude hoje possa mudar anos de sofrimento, de mágoa, de dor, de é sempre a mesma coisa, e que nós possamos realmente mudar a nossa atitude perante um problema, ou então até deixar um legado melhor para as outras pessoas, tal e qual como o Paulo falou. E era só isto que eu queria partilhar com vocês esta manhã. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, depois de ouvirmos isto, vamos ficar em silêncio a orar uns minutos.
Quando o Senhor fala, nós devemos ficar calados. Eu vou pedir ao David para vir aqui, se faz favor, terminar o culto. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por este dia, queremos te agradecer por aquilo que ouvimos, queremos te agradecer pelos teus servos, Pai, que os abençoes, com as suas famílias, Pai, Amém. que eles possam crescer cada vez mais no teu conhecimento, Pai, que reveles graça e misericórdia para com os seus lares, Amém. que possas cuidar de cada lar que está aqui representado, Pai, Amém. para que cada lar te possa buscar e que possa colocar em primeiro lugar, que possas cuidar desta igreja para que cada coração que esteja aqui mais triste, Pai, mais aflito, possa encontrar em Ti repouso que Tu podes dar, não importa os anos de escravidão, tal como no caso de Gideão, Pai, que Tu possas trazer libertação a cada alma, Pai, que possas cuidar de cada um e cada um possa te buscar e te considerar em primeiro lugar, no nome do Senhor Jesus. Amém.